Ministério Público e Polícia Federal desarticulam mais um esquema criminoso nas fiscalizações ambientais no Acre e aqui no Amazonas. Irmãos Souza são condenados a 15 anos de prisão por associação para o tráfico. Policiais militares também são sentenciados. Médica amazonense desenvolve método para ser utilizado por cardiopediatras em todo o mundo. E ainda, INPA ganha ferramenta para ajudar surdos durante visita ao Bosque da Ciência. É agora, no A Crítica na TV, que já começou. Olá, boa noite para você. A Justiça do Amazonas condenou nesta terça-feira a 15 anos de prisão os irmãos Fausto e Carlos Souza por associação para o tráfico. Eles são acusados de encomendar mortes para exibir em um programa de televisão. Além deles, 3 policiais militares também foram sentenciados. Os irmãos Fausto e Carlos Souza foram condenados a 15 anos de prisão por envolvimento no tráfico de drogas. A condenação foi assinada pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, titular da 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes. Carlos e Fausto são irmãos do ex-deputado Wallace Souza, morto desde 2010. Os 3 comandavam um programa de TV que mostrava casos policiais. Em 2009, o Wallace teve seu mandato cassado e foi preso, suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico. Ele também foi apontado como líder de uma quadrilha que encomendava mortes para exibir no programa. Existia denúncias de que eles compunham uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e eram feitos pagamentos para traficantes. Os traficantes ou pagavam uma certa quantia para que eles não fossem perturbados, denunciados ao vivo na televisão. Então, esses que não concordavam em efetuar esse pagamento periódico, eles eram denunciados. Essa era a principal acusação que constava. Wallace Souza e Aldinei de Mello foram excluídos do processo, pois morreram antes da sentença. O ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa, conhecido como Moa, chegou a ser julgado e condenado a 12 anos de prisão. Ele foi assassinado no massacre do Compadre em janeiro de 2017. De acordo com a juíza, a tramitação do processo exigiu mais tempo que de costume, porque haviam muitos réus. Quando houve a prisão do Moa, Moacir Jorge, lá foi que muitos elementos novos surgiram nessa investigação e outros réus, então, foram incluídos na ação penal. O Ministério Público fez um aditamento e incluiu mais 11 réus. O processo ficou muito grande, a tramitação muito dificultada pelo excesso de réus, muitas diligências que eram solicitadas por advogados, cada um tinha o seu advogado, cada um tinha as suas testemunhas. Tudo isso fez com que o processo levasse realmente tempo. E, além disso, o fato de, ao longo da tramitação do processo, alguns réus serem eleitos a cargos que davam direito ao foro especial por prerrogativa de função. E aí tudo tinha que ser paralisado e enviado para a instância competente, tudo isso levou muito tempo. Além dos irmãos, outras pessoas são citadas na mesma sentença. São 3 policiais militares identificados como Alain Rego da Mata, Luiz Maia de Oliveira e Eliseu de Souza Gomes. Um ex-PM também foi julgado, o Átila Silva da Costa. As penas variam de 8 a 13 anos e 4 meses. Todos os acusados encontram-se em liberdade e, de acordo com a juíza, deve permanecer assim até o fim do processo. Os irmãos devem pagar multas que ultrapassam o valor de R$50 mil. A juíza informou que a sentença cabe recurso. A sentença é cabível de recurso, né? Com certeza os advogados vão manejar dentro do prazo da forma legal o recurso que entenderem cabível. E a segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, pode confirmar ou não a sentença que eu dei. A sentença ela está lançada, ela está fundamentada, ela tem todos os elementos
bem explicitados. Em entrevista ao portal A Crítica, os irmãos informaram que vão recorrer da decisão e afirmam ser inocentes. A juíza do caso também determinou a perda definitiva do cargo e o imediato afastamento cautelar das funções dos PMs Luiz Maia de Oliveira e Alan Rego da Mata. O Ministério Público e a Polícia Federal deflagraram hoje a Operação Ojuara para desarticular fraudes e corrupção em fiscalizações ambientais no Amazonas e no Acre. O esquema envolvia pagamento de propina por fazendeiros a servidores do IBAMA e da Polícia Militar. 18 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão foram cumpridos. A Operação Ojuara da Polícia Federal tem como objetivo combater crimes ambientais, lavagem de dinheiro, grilagem de terra e corrupção. As investigações duraram 2 anos e descobriram que os crimes aconteciam com frequência no sul do Amazonas, nos municípios de Lábrea e Boca do Acre. O esquema era composto por 2 núcleos criminosos, envolvendo servidores públicos e pagamento de propina. O resultado foi a devastação de 86 mil hectares de floresta nativa, o equivalente a 18 mil campos de futebol. O que chamou a atenção dos agentes da Polícia Federal durante as investigações foram as participações de servidores do IBAMA, entre eles o ex-superintendente do órgão, Carlos Gadelha, e de servidores da Polícia Militar de Boca do Acre, no estado do Amazonas. As investigações elas identificaram uma organização criminosa que atua basicamente em núcleos. O núcleo dos desmatadores praticavam os crimes ambientais. Em relação aos servidores do IBAMA, que estão vinculados ao núcleo de fiscalização, eles atuavam de uma forma a beneficiar os desmatadores e não responsabilizá-los por desmatamentos cometidos na floresta amazônica. Os policiais militares, eles desempenhavam uma função de proteger e dar a retaguarda para esse desmatamento. Então, eles realmente faziam isso se valendo da condição de policiais militares, porque eles usavam viaturas da polícia, a farda da polícia, e em vez de protegerem a população, eles atuavam justamente para garantir a execução do crime. A Polícia Federal cumpriu 36 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão, sendo 5 servidores do IBAMA no Acre, 4 policiais militares do Amazonas, 5 fazendeiros, entre outros. Os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa, invasão de terras públicas, formação de milícia, desmatamento ilegal, lavagem de dinheiro, além de corrupção ativa e passiva. Foram realizadas diligências de busca e apreensão e também de prisão preventiva e temporária. Isso faz com que, se por um lado nós possamos desarticular esses grupos criminosos e fazer cessar a continuidade do ilícito, também por outro lado nós conseguimos obter mais provas para subsidiar a continuidade das investigações. Todo o esforço da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, dos órgãos de investigação, é no sentido de reunir elementos que permitam a responsabilização na área penal dessas pessoas, responsáveis aí por um dano ambiental inestimável, né? E hoje de madrugada, no aeroporto Eduardo Gomes, um venezuelano foi preso com cerca de 1,5 kg de cocaína preso ao corpo. Ele estava embarcando com destino ao Panamá e depois da abordagem confessou que tinha ingerido 35 cápsulas da droga. A polícia usou cães farejadores para ajudar na revista ao suspeito. A Polícia Federal apurou ainda que o venezuelano iria receber $20 mil pelo transporte da droga. Depois de ser autuado em flagrante, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para expelir a cocaína que ainda estava no intestino dele. A Secretaria de Segurança Pública enviou reforço policial ao município de Coari para intensificar as operações contra o narcotráfico e também o crime organizado. Na manhã de ontem, militares do 5º Batalhão de Polícia Militar do município estavam em operação contra piratas quando houve uma troca de tiros com traficantes na comunidade Barro Alto. Durante o confronto, os criminosos conseguiram fugir pela mata. Nenhum policial ficou ferido. De acordo com o secretário de Segurança do Estado, Loismar Bonates, as operações vão continuar em busca dos criminosos. Além disso, tropas especializadas estão de prontidão para serem deslocadas ao município, caso seja necessário. A gente volta a falar agora da greve dos professores que continua aqui no Amazonas. A repórter Nádia Saldanha tem informações ao vivo para a gente.
Oi, Nádia, boa noite para você. Teve reunião hoje, alguma coisa ficou definida? Boa noite. Rose, nada ficou definido até o momento. Boa noite a você e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando que ontem o governador Wilson Lima determinou que a comissão apresentasse resultados até a próxima sexta-feira para que sejam levadas as propostas do Estado à categoria e as suas possibilidades também em relação às outras reivindicações, como auxílio à alimentação, auxílio transporte e também localidade. É claro, a extensão do atendimento do plano de saúde para o interior do estado. Lembrando que essa foi a primeira reunião, de acordo com a SEDUC, com a participação dos deputados estaduais, e outras deverão acontecer até a próxima sexta-feira. Hoje também aconteceu pela manhã um encontro entre o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, junto com uma comissão da Prefeitura, que foi proposto então uma nova rodada de conversas também até a próxima sexta-feira. Isso quer dizer, Rose, que os sindicatos afirmaram que a greve continua. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, mas até o momento não tivemos resposta. A gente volta com você aí no estúdio. Pois é, Nádia, obrigada. Quase um mês de greve, né? Situação indefinida. Obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E o Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação civil contra a ex-secretária estadual de Assistência Social, Regina Fernandes do Nascimento. O órgão quer que ela devolva mais de 15 milhões e meio de reais aos cofres públicos por não ter prestado esclarecimentos sobre as irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas nas contas da gestora em 2016. De acordo com o processo, a secretária não devolveu o saldo de convênios ao governo do estado e à Secretaria Especial dos Direitos Humanos à época. O site do Tribunal de Justiça aponta que existem 16 processos contra a Regina Fernandes. Nós não conseguimos contato com a defesa da ex-secretária. E a seguir, cemitérios de Manaus começam a receber trabalho de limpeza para o Dia das Mães. Agora em Manaus são 19 horas e 27 minutos. O A Crítica na TV volta em instantes.